Flui em mim teu puro e santo amor, como aroma suave em teu louvor, porque nada me separa, porque nada me separa, porque nada me separa de ti. Bom dia, queridos. Que a graça, a paz do nosso Senhor esteja sobre nós em mais uma manhã. Vamos ler a palavra no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim: As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que estes que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Queridos, eu não sei se você observou, mas na segunda-feira o Senhor trouxe uma palavra forte no nosso coração sobre paz. A paz que excede todo o entendimento, a paz que provém do Espírito de Deus, a paz que o mundo não tem. Só tem essa paz quem tem o Espírito de Deus. Depois o Senhor nos trouxe a palavra de salvação, que é o que Cristo nos oferece pelo sangue dele que ele derramou na cruz. Quando ele morreu na cruz, ele comprou para nós com o teu sangue a moeda espiritual, a salvação. E a salvação, ela traz em nós a alegria, ela traz em nós paz, essa plenitude que a pessoa tem de saber que é salvo, que nada nesse mundo é mais importante do que a salvação, do que o dom, esse dom da vida eterna que Cristo nos deu. E ontem o Senhor nos direcionou a falar sobre o amor, sobre amar, independente de quem é a pessoa, independente da situação ou circunstâncias. Cristo foi o maior exemplo de amor e perseverança, mesmo amando pessoas que lhe fizeram mal. E aí eu tenho me lembrado muito esses dias, observado isso, lembrado dessa carta de Paulo aos Gálatas, aonde ele mostra que o conflito, a diferença das obras que são da carne e o fruto do Espírito. Quem anda na carne, querido, ela produz esses frutos aqui. Você pode, às vezes é claro que algumas obras da carne vão se destacar mais, outras nem tanto, mas você percebe isso toda regra tem exceção, né, gente? Nem todo mundo que nasceu novamente ainda foi domesticado pelo Espírito Santo. E tem pessoas que ainda não têm o Espírito Santo, mas que têm um controle. Isso é bom, porque cada um tem uma personalidade, tem uma natureza, sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico. O ser humano, ele tem... você consegue encontrar 4 tipos de personalidades no ser humano. Então, mas tem pessoas que conseguem dominar. E aqui está falando, citando várias obras da carne: prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizades, a bebedice, glutonaria, tudo isso. Pessoas que comem demais, sem freio, que bebem demais. Não é só prostituição, adultério, não. Tem muita coisa que são obras da carne. Mas quem é guiado pelo Espírito, ele produz fruto. Na verdade, o Espírito produz o fruto dentro dessa pessoa. E a gente aprende que
aqui está falando no singular. O fruto do Espírito é um fruto só que o Espírito produz. Ele não produz vários frutos, ele produz um fruto, o que é semelhante a uma mexerica, gente. Quando você abre uma mexerica, ali tem vários gomos, mas de um fruto só. São vários gominhos de um único fruto apenas. Assim é o fruto que o Espírito Santo produz em nós. Aqui em casa, desde que eu aprendi isso e que a gente compra mexerica aqui em casa, eu fiz um fruto, eu desenhei um fruto e escrevi. Eu dividi esse fruto em vários gominhos. Vou ver se eu consigo tirar uma foto e postar para vocês. É bem, né, grosseiro, mas eu vou mostrar. Eu peguei esse fruto e dividi. Amor, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paz, amor, alegria. E eu ensinei para os meus filhos isso. E desde que eu ensinei, toda vez que eu abro uma mexerica, eu falo: o que é que vocês querem? Amor, bondade, alegria, fidelidade, mansidão. Aí eles vão falar: mamãe, quero paz. Eu falo: ai, glória a Deus, paz nessa casa. Aí outro fala: mamãe, quero amor. Eu falei: glória a Deus, nós precisamos de amor. E assim a gente vai até o fruto acabar, porque é uma forma de eu ensinar para os meus filhos o que o Espírito Santo produz em nós. Sabe, queridos? E eu pensei da gente dar continuidade nisso. E eu pensei hoje em falar um pouquinho sobre longanimidade, porque poucas pessoas sabem o que é longanimidade. Longanimidade é um dos maiores atributos, características de Deus. E se eu sou guiado pelo Senhor, se eu tenho o Espírito de Deus, se eu sou filho, eu preciso me assemelhar ao meu Pai. Eu preciso ter as mesmas características que o meu Pai. Gente, as pessoas olham para o meu filho e falam assim: nossa, Israel é a cara do Pai. Assim nós temos que ser também no reino do Espírito. A palavra fala que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós não temos que ser semelhantes apenas assim nesse corpo. Nós teremos também um dia um corpo glorificado. Aí sim nós seremos iguais a Deus ou mais parecidos a Deus, né? Porque teremos um corpo glorificado, como foi no projeto original do Senhor. Mas aqui nessa terra, as pessoas precisam olhar para nós e falar assim: cara, você é diferente. E isso não é pela nossa aparência, querido, pela forma de vestir, mas é pelo fruto que nós produzimos. Precisamos ter caráter, principalmente quem é cristão, quem teme a Deus. Nós precisamos exercer caráter, fidelidade às pessoas, dar a nossa palavra e cumprir a nossa palavra, sabe? Buscarmos ao máximo ser obedientes ao Senhor, agradar ao Senhor. Gente, não tem coisa mais linda para mim quando alguém fala assim: nossa, porque antigamente eu era de igreja tradicional e era muito fácil as pessoas identificarem, porque o cabelo era grande, usava saia no pé. Mas hoje que eu não sou de igreja tradicional, que eu posso usar uma calça, né, que a gente vai aprendendo por meio da palavra, não, é diferente. Você põe um brinco, coisas que antigamente não se podia. Eu fico feliz quando eu estou vestida não desse padrão tradicional, que não é errado, gente, isso não é errado. Isso aí a pessoa escolhe onde ela quer congregar e servir ao Senhor, é onde ela se sente bem. Mas eu fico feliz quando hoje eu estou de calça, eu estou com brinco na orelha, não com aquele cabelo enorme, que eu gosto, por sinal, não é religiosidade, eu gosto do meu cabelo comprido. Mas eu fico feliz quando alguém olha e fala assim: você é cristã? Porque hoje eu não tenho mais o estereótipo de crente. Então o meu fruto hoje parece muito mais do que a roupa que eu visto, do que o cabelo, do que a cara sem maquiagem. Isso para mim me enche o coração. Porque eu gosto quando alguém fala comigo: sua filha é a sua cara. O Israel é a cara do Reinaldo, mas a Isabela é a sua cara. Então eu sinto que Deus fica feliz quando nós nos parecemos com Ele. Mas a longanimidade, querido, é uma das características mais lindas do Senhor. Olha a palavra longânimo. A própria palavra em si ela já é grande. Porque assim é uma das maiores facetas do Senhor. Longânimo é uma pessoa que é amável,
ela é paciente, ela é afetuosa, ela é calma, branda, ela é gentil. E ela, assim, dificilmente ela se ira com facilidade. Ela dificilmente vai se irar rapidamente. A palavra fala no livro de Naum que está escrito assim, ó: o Senhor é tardio em irar, mas grande em poder. A gente tem a impressão de que as pessoas que elas são muito pacientes, que ela é longânima, que talvez ela seja frouxa, que ela seja fraca, mas não, a palavra aqui está dizendo que o Senhor, ele é tardio em irar-se, mas ele é grande em poder. E olha só, não confunda a longanimidade. Não confunda, Deus ele não é um Deus de impunidade, ele aguarda, ele espera a pessoa se retratar, a pessoa se arrepender, ele é paciente, mas a palavra está falando aqui, ó, ele jamais inocentará o culpado, ele jamais inocentará o culpado, ele dá tempo, ele é longânimo, ele é paciente em esperar o nosso propósito, o nosso tempo, nós acordarmos. Mas se ele percebe, ou se chega um momento, até porque Deus sabe o fim de todas as coisas, mas se a pessoa não se arrepende nunca, se essa pessoa não se retrata nunca, Deus não terá inocente por culpado e nem culpado por inocente. Deus é soberano, conhece a raiz do coração do homem, sabe? Aqui em casa, uma coisa que eu aprendo muito com os meus filhos, gente, e eu sempre me coloco no lugar do Senhor. Às vezes você fala uma coisa com o seu filho, você ensina o seu filho e chega uma hora que você cansa e você vai explodir. Mas muitas das vezes eu não explodi com os meus filhos. Quando eu falava assim, eu já te falei, não é pra fazer assim, já te ensinei 10 vezes. Quando eu vou para explodir, eu me lembro. Eu estou há 22 anos, mais ou menos, caminhando com Jesus. E tem coisas que até hoje eu ainda faço errado. E tem coisas que o Senhor tem tido uma longânima paciência comigo. Então, que direito eu tenho de explodir com meus filhos? É óbvio, queridos, Deus é justo. É muitas das vezes que eu vou corrigir meus filhos por coisas que sim, eu já estou cansada de ensinar e eu freio, porque eu lembro do caráter de Deus. Poxa, Deus tem tido tanta paciência comigo. Até hoje eu não consegui romper isso, até hoje eu não consegui superar isso. E Deus tem paciência comigo, Ele não me cobra, Ele não me julga, Ele não me condena, mas tem paciência comigo, persevera em me amar. Deus continua sendo afetuoso, sendo gentil comigo. Como eu posso explodir com os meus filhos? Agora, tem que corrigir. Eu preciso corrigi-los, mas eu preciso lembrar que assim como o Senhor é longânimo comigo, paciente comigo, eu preciso também ser. Um dia eu vi uma pessoa, eu estava indo levar meu filhinho para a escola e uma mamãe estava carregando, com o filhinho, não sei se o menino ou a menina, não lembro mais, segurando a mãozinha e eles estavam atrasados. E de longe eu vi quando aquela mãe grande segurava a mãozinha do filhinho e ela com as pernas maiores, ela corria e chamando o filhinho, vamos, vamos, vamos. Tipo assim, gente, eu nunca tinha observado aquilo, como que a gente às vezes é injusto com as pessoas. Porque eu vi naquela cena a nossa injustiça com as pessoas que não são iguais a nós. A gente às vezes, porque a gente é esperto, porque já aprendeu certas coisas, porque já passou de um certo nível, a gente não tem paciência com aqueles que estão começando. Igreja é mestre nisso. Porque eu já estou há tantos anos na igreja, no evangelho, e aí eu não tenho paciência com os novos convertidos, com os novos na fé. Assim como um pai que já aprendeu a ler, vai ensinar o para casa e não tem paciência com a criança porque não lembra do seu processo para aprender a ler, para aprender a somar, para aprender a contar, para amarrar um sapato. Gente, eu vi tanta injustiça e eu falei, Deus, eu já fiz isso com meus filhos. Naquele momento eu pude ver que as pernas daquela mulher eram maiores e as perninhas daquela criança eram curtinhas. Ainda que aquela criança se matasse de correr, ela jamais conseguiria alcançar a sua mãe e correr no mesmo nível, porque sua mãe era adulta, suas pernas ágeis e grandes, e aquela criancinha era piquitita, estava aprendendo ainda coordenação motora. Ali eu vi e falei, meu Senhor, me perdoa pelas vezes em que eu não tive paciência com os meus filhos,
porque eu vi injustiça. É injusto você colocar para competir uma criança com um adulto. Eu falei, Senhor, obrigado pela sua paciência, obrigado por me ensinar. Sabe, Deus ele é justo, Deus ele é longânimo, Ele é Deus, nós somos humanos. Por isso que Ele tem paciência conosco, porque Ele é Deus, Ele é divino, Ele é sobrenatural. Nós somos humanos, carnais, miseráveis, corruptíveis, limitados. Por isso, Ele é longânimo e tem paciência conosco. Tenha paciência com as pessoas que estão à sua volta. Tenha paciência com seu esposo, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus vizinhos, com seus pais. Exerça o fruto do Espírito: paz, amor, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Deus abençoe vocês.